Olá, tudo bem? Aqui é o Rafael Martins, você está no MacCast Carreiras. Este projeto que é uma iniciativa do Centro de Comunicação e Letras do Mackenzie, junto com o Share, que é uma empresa de educação para o mercado de comunicação e marketing. A produção desse podcast está sendo feita pelo MacPlay e estará disponível também no MacPlay e nas redes sociais do Mackenzie. E eu estou aqui com ele, meu querido amigo, profissional das mídias sociais, que acompanho já há muito tempo, muitos anos. Primeiro, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente, Cristiano Santos. Grande Rafa, primeiramente eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar num projeto contigo, né, cara? Esse ano ainda que a gente completa aí 10 anos de trajetória, de Cris na Estrada, eu falo que lá no começo estava junto com vocês lá no Share aí nas minhas primeiras palestras, então acho que nada mais especial do que poder participar agora para poder contar um pouco da história, né? Com certeza. Cara, esse projeto a gente criou para inspirar os alunos aí do Mackenzie, do Share, o mercado como um todo, né? Porque o conteúdo vai ficar disponível também aí nos canais, nas redes sociais do Mackenzie, porque é recorrente os alunos virem perguntar para mim, provavelmente perguntam para ti também. Estou meio perdido, não sei o que fazer, não sei se trabalho com redes sociais, com conteúdo, com mídia, com LinkedIn, ou seja o que for. E muitas vezes as pessoas têm uma falsa ilusão que a trajetória de sucesso de uma pessoa que ela admira foi linear, né? Foi extremamente planejada, que deu tudo certo, que a pessoa já começou naquele lugar que ela queria. E acho que a gente está desmistificando isso, né? Mostrando que tem muito desafio para chegar, né, onde a gente gostaria. E para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria que tu falasse onde nasceu, o que estudou e o que fez até os 15 anos, Cristiano Santos. Legal, Rafa. Cara, eu sou do interior de São Paulo, sou de uma cidade chamada Jundiaí. Eu nasci lá, mas eu morei praticamente uma boa parte da minha vida em Várzea Paulista, que é uma cidade vizinha, uma cidade praticamente assim, ela é grande, mas ela é quase uma cidade dormitória, a gente brinca, porque a gente também, muita gente de Várzea Paulista acaba se deslocando para Jundiaí para trabalhar por lá. Então eu cresci nessa cidade, estudava a escola ensino fundamental, depois comecei o ensino médio lá também. E até os meus 15 anos, principalmente ali em Jundiaí, cara, eu morava nos fundos da casa de uma tia. Na verdade, a minha tia, ela tinha uma casa num bairro chamado Jardim Bertioga. Eu e minha mãe e meu irmão, eu tenho um irmão mais novo, nós morávamos nos fundos da casa dela. E aí eu estudava na escola no meu bairro, mas eu já estava começando o meu primeiro emprego como office boy. Naquela época, inclusive, a gente já podia entrar com carteira assinada aos 14 anos de idade, antes de mudar a lei. Sim. Então, com isso... Foi meu primeiro estágio também. Foi seu primeiro também? Pois é, cara, é interessante que, assim, naquela época eu consegui um cargo numa instituição chamada Guardinha, que é a Associação de Educação do Homem de Amanhã, que é essas associações de menores aprendizes, então, de que treina justamente quem está começando jovens na carreira e tal. Tanto que a gente tem orientação vocacional, a gente faz cursos também nessa guardinha e também é encaminhado para o trabalho. Então, aos 15 anos, exclusivamente, eu já era um guardinha, trabalhava como office boy em algumas empresas de Várzea Paulista e estudava, no caso, aí já tinha começado o ensino médio, né, cara? E nessa época, tu já pensava o que tu queria ser quando crescesse? Cara, é interessante isso, que a gente já começa a se questionar muito, né? Eu acho que quando a gente está nessa fase de adolescência, a gente já começa a olhar o mundo de outra forma, e eu tinha o sonho de ser professor. Eu, com 14 anos de idade, então, na casa da minha tia, na parte da frente da casa dela, ali onde eu morava, tinha uns cômodos em construção. Daí o que eu fiz? Eu peguei algumas tábuas, algumas latas que ela tinha lá dentro desse cômodo, quando os pedreiros não estavam lá, e eu inventei uma escolinha, cara. Eu coloquei tábua e lata para fazer mesa, pegava os blocos para fazer cadeira, e aí comecei a ensinar meu irmão, minha prima, meus vizinhos, que tudo tinha 5, 4, 3 anos, a ler e escrever. Essa era a minha escolinha, a escolinha do professor Cris. E minha mãe me deu uma lousa para poder justamente levar a sério essa coisa da escolinha. Porque antes de ter a escolinha, na verdade, a dona Nair me deu a lousa porque ela ficou brava porque eu ensinava as crianças lá no cômodo que a gente morava, escrevendo no guarda-roupa que minha mãe tinha, porque o giz pegava. Daí ela chegava, eu tentava deixar tudo limpinho, mas minha mãe sempre conseguia ver um detalhe falando assim, você escreveu no meu guarda-roupa de novo, né? Aí ela me deu a lousa e aí eu fundei a escolinha, e aí nessa escolinha eu ensinava ali as crianças e, cara, eu levava a sério. Eu tinha
Inclusive lista de chamada, eu fazia Exercício. prova, exercício, dever de casa, reunião de pais, eventos nas escolas, teatro, um monte de coisa. Que legal. E nisso eu falei assim, minha mãe brincava comigo, ela falava assim, olha, Cris, acho que hoje você tem uma escolinha, mas um dia você vai ter uma escolona, cara. E acho que nesse momento ali a coisa começou a ficar, a se desenhar como uma possibilidade. Então, de todas as coisas assim que eu acho que a gente, quando é criança, adolescente, começa a imaginar que a gente quer ser, uma das coisas que eu mais pensei era realmente trabalhar como professor, cara. E tu pensou em fazer magistério, faculdade, para dar aula? Então, cara, eu comecei a pensar em como entrar nessa área de professor, só que daí, a partir dos meus 16 anos, a minha vida tomou totalmente outro rumo, cara. Porque eu consegui um emprego num banco em Jundiaí. E, de repente, o Cris começou a trabalhar como office boy, dos 16 aos 20 anos, num banco, na Caixa Econômica Federal. E aí eu trabalhava tanto na área externa de atendimento ao cliente, como também na área interna. Fui estagiário, abri conta, fui lá naquela parte de conferência dos envelopes para poder contar quanto dinheiro a galera estava depositando, sabe essa coisa? Tu era o Posso Ajudar? O Posso Ajudar, o famoso coletinho Posso Ajudar, exatamente. E aí eu comecei a me interessar também por essa área assim, bancária, financeira e tudo mais. E aí o que aconteceu, cara? Eu peguei e comecei uma faculdade de administração. Porque já que eu estava trabalhando com aquilo, trabalhando com banco e tudo mais, eu falei, não, então vamos fazer uma faculdade que tenha a ver com a minha carreira nesse momento. Então, deixei ali o sonho de professor ali um pouquinho guardadinho, né, cara? E comecei a estudar administração, só que adivinha, com 1 ano depois eu tranquei. Porque eu falei, gente, tá, é legal, mas não tô conseguindo me desenvolver legal nisso. E aí, de repente, com 20 anos, eu falei, não quero mais também trabalhar em banco. Acho que eu cansei de banco, já tô 4 anos nisso, eu quero trabalhar na indústria. Daí eu consegui um emprego na Coca-Cola de Jundiaí. Olha aí. E aí eu fui trabalhar na Coca-Cola, aí eu falei, não, gente, agora eu vou trabalhar numa empresa, vou pegar ônibus fretado, eu vou entrar 4 horas da manhã, eu quero trabalhar na firma. Rafa, até começar a trabalhar na firma, cara. Quando eu comecei a trabalhar na firma... Início de um sonho. O meme é bem esse, cara, porque de repente, cara, quando eu comecei a trabalhar lá, eu era conferente de carga. Então eu ficava lá numa plataforma, os caminhões passando assim tal, e a gente conferindo as cargas para liberar as entregas nas ruas. E aí subia aquela fumaceira, eu lá no meio daquela fumaceira, meu Deus, eu quero voltar pro banco. Cadê aquela mesinha com ar-condicionado? O ar-condicionado, tranquilo. E aí eu trabalhei por um tempo lá, depois fui trabalhar no depósito também e tal. Conclusão, eu tinha uma grande amiga minha que eu fiz no banco, que trabalhava numa agência de um outro banco que já não existe hoje, que é o Sudameris. Eu saía da Caixa Econômica não, da Coca-Cola, e eu passava lá para bater um papo com ela. Aí ela brincava assim, pô, Cris, vamos trazer você de volta para banco. E aí, com 21 anos, ela conseguiu me colocar nesse banco Sudameris, daí eu pedi demissão da Coca, e eu voltei de novo para a vida bancária, cara. Eu fiquei dos 16 até os 23 anos trabalhando em banco. E a faculdade? E aí a faculdade eu tranquei, tá trancada. Eu tranquei a faculdade de administração e continuei ainda trancada. Por quê? Eu não tinha me identificado com a administração. E com 23 eu recebi uma proposta, uma ex-gerente da Caixa Econômica Federal, que foi minha chefe quando eu era estagiário, e que inclusive ela me viu um dia em Jundiaí com uma pastinha procurando emprego, já com uns 23 anos. Ela me viu, passou no semáforo, buzinou, abriu o vidro e falou assim, Cris, cara, você tá trabalhando? Eu falei, não, eu tô inclusive procurando emprego. Aí ela falou assim, me liga. E aí o semáforo abriu, ela foi embora. Aí eu liguei para ela falou assim, a minha irmã, ela trabalha na Editora Globo em São Paulo, na área de finanças. E eles estão precisando de um analista financeiro. Você topa fazer uma entrevista lá com ela e tal? Falei, poxa, em São Paulo? Aí, Rafa, só para você entender, com 15, 16 anos... eu tinha um sonho. Aí o meu sonho era assim, além de trabalhar lá como professor e tal, eu tinha um sonho de morar em São Paulo, cara. Era coisa de interior mesmo, um menino do interior que quer ir pra cidade grande. Qual é a distância de Jundiaí? São 60 quilômetros. Só que assim, Jundiaí tem a linha de trem que vai até lá, então que sai daqui do centro de São Paulo. Daí o que acontece? Nós lá de Jundiaí somos acostumados a vir para São Paulo com frequência, então minha família me trazia desde criança. Para passear? Para passear, para vir fazer compras na 25 de março, Brás, ou mesmo para ir na casa de alguma tia da minha mãe, parentes que moravam em São Paulo. Então eu já via São Paulo pela janela do trem. E eu falava, gente, que cidade é essa? E aí quando eu recebi essa proposta para provavelmente realizar o sonho de trabalhar em São Paulo, cara, e o que aconteceu? Eu mandei o currículo para a irmã dela, no outro dia de manhã já me ligaram, me pediram para fazer uma entrevista, eu fiz a entrevista e aí passei em todos os processos, daí eu comecei como assistente financeiro, no caso,
Não comecei como analista, porque eles viram no currículo que eu não tinha experiência e não tinha faculdade. Olha isso. Como eu não tinha faculdade ainda e não tinha experiência, não era formado, Cris, você ainda não pode ser um analista, mas nós vamos pegar você como assistente e aqui dentro da Editora Globo você vai estudar e tudo mais, você vai se desenvolvendo e você vai crescendo. E aí, cara... Foi um marco. Um marco, acho que foi uma das coisas mais especiais da minha vida, porque, cara, eu chorei quando eu atravessei a Ponte do Jaguaré, na Zona Oeste, perto de onde ficava o prédio da Editora Globo, numa sexta-feira à tarde, depois de conseguir o emprego. Eu começaria numa segunda. Eu passei na ponte chorando, olhando e falando assim, oi, eu até me emociono falando, velho, porque isso foi um marco na minha vida, cara. Eu olhei assim e falei, cara, eu consegui chegar em São Paulo, eu vou trabalhar aqui. E aí eu voltei para casa tal e comecei a trabalhar na Editora Globo. Só que eu entrava às 8 da manhã e saía às 6. Só que eu vinha de Jundiaí, com 23 anos, de trem. Não tinha dinheiro para vir de outros transportes. Quanto tempo? Cara, eram quase 4 horas. Então eu acordava 3h30, 4 horas da manhã para entrar às 8. E aí eu saía às 6 horas da tarde, chegava lá às 10 da noite para dormir um pouquinho para 4 horas começar. Só que, cara, era tão sonho que quando eu chegava na estação de trem de Várzea Paulista e pegava ali o trem para São Paulo, ele passava por algumas estações ali, Francisco Morato, Franco da Rocha, e nesse horário começava a amanhecer. E aí eu lembro que eu via assim o nascer do sol de dentro do trem, eu falava, cara, quem tem essa chance de olhar o nascer do sol de dentro de um trem, sabe? Eu achava aquilo a maior evolução da minha vida, do tipo, eu acordo de manhã e vejo o sol nascendo indo pra capital. Eu tinha um negócio muito grande com São Paulo. E aí comecei a trabalhar na área financeira da Globo, cara. E aí tu começou como assistente e foi se desenvolvendo nessa área. Exatamente. Financeira. Trabalhei por 2 anos na área financeira, daí eu fui subindo de cargo e aí eu voltei a estudar administração, né? Falei, não, agora eu vou pegar firme porque eu tô numa empresa. E aí eu tranquei de novo depois de 1 ano, Rafa. Eu falei, gente, não tô conseguindo me identificar com essa grade ou com alguma coisa que não encaixa. E paralelo a isso, lá dentro da Editora Globo, eu comecei a ver o quê? O mundo do jornalismo. Cara, eu andava nas redações, das revistas e tal, e eu comecei a ficar apaixonado por aquilo. Eu pegava o e-mail que eu tinha lá assim da empresa, e aí a gente tinha um grupo ali dos funcionários do financeiro, e aí eu mandava assim uns e-mails para eles de vez em quando que eu encaminhava da previsão do tempo. Não tinha redes sociais naquela época ainda. Eu recebia a previsão do tempo e eu mandava para eles, daí eles brincavam. Você é o nosso Bonner, você é o nosso jornalista. Brincaram colocando eu dentro de uma televisãozinha com o logo do Jornal Nacional na minha cabeça, falando assim, isso aqui é o Cris, jornalista. Tu tinha quantos anos? Aí eu já estava com 24 para 25 anos. Tu vê, as pessoas que te conhecem e não sabem dessa trajetória, parece que é outra pessoa, né? Até os 25 anos, trabalhando com administração, a área financeira, né? Exatamente, fazendo planilha, cara. E hoje é uma outra pessoa, mas vamos chegar já em hoje. Aí tu fez essa transição. Exato, o que aconteceu? Aí eu fui fazer jornalismo. Cara, de imediato, eu adorei a universidade, cara. Eu comecei a fazer o curso, eu me formei em jornalismo e só por estar estudando jornalismo eu participei de um recrutamento interno lá dentro da Editora Globo que precisava estar estudando jornalismo e aí eu saio da área financeira e eu vou trabalhar numa área de apoio às redações na compra de fotos. Porque para sair nas revistas, as fotos precisam ter os seus direitos autorais, serem compradas. Então tinha uma agência dentro da Editora Globo chamada Globopress. Era uma agência com vários funcionários que as redações mandavam lá. Estamos precisando de fotos do furacão que aconteceu lá nos Estados Unidos. E aí a gente pesquisava nos bancos de imagens oficiais, baixava as fotos, mandava em baixa resolução, mandava para a redação escolhia, a gente comprava tal foto para eles poderem publicar na revista. Então era o meu primeiro contato com o jornalismo. Fiquei por mais 2 anos nessa área enquanto eu estudava. E aí chega 2011, que é quando começa mais ou menos ali rede social ficar um pouco mais forte aqui no Brasil. A gente saiu um pouquinho mais do Orkut para o Facebook. E em 2011 eu tinha Facebook só para encontrar os fotógrafos internacionais. Era uma ferramenta de trabalho, porque no mundo o Facebook já estava maior. Aqui no Brasil a gente estava engatinhando ainda. O que acontecia? A gente achava os perfis dos fotógrafos no Facebook. Então a gente tinha o cadastro, mas eu quase não usava, Rafa. Eu só tinha ele realmente para achar esses caras e tinha também para seguir empresas aéreas, porque eu adoro avião até hoje. Inclusive, um dos meus outros sonhos agora é fazer um curso de piloto. Eu já estou estudando para isso. Já fiz até o exame médico aeronáutico, tudo, já está tudo aprovado. Aí vai ser Cris nos ares. Né? Já pensou, cara? Já pilotar um avião e já ir palestrar, né? Já pensou? O que aconteceu? Eu peguei e fiz Eu tinha esse Facebook. Numa tarde, a Azul Linhas Aéreas postou no Facebook que eles tinham completado 8 milhões de passageiros. Isso era abril de 2011, cara. Eu vi aquele post, com aquela foto dos funcionários em Campinas, segurando plaquinha, comemorando 8 milhões. Eu fiz um comentário despretensioso falando pros caras, né? Pô, Azul, vocês completaram 8 milhões de passageiros? Que tal fazer uma promoção por R$8 para nós comemorarmos, né? 8 milhões, R$8. Aí eu falei, vai ser um sucesso, parabéns.
Cara, umas 10, 12 pessoas curtiu o meu comentário lá na página da Azul. Naquela época, pra mim, isso aí era viralizar, Rafa. Nossa, Pô, Facebook, meu irmão, não usava pra nada. Falei, 12 bombei, likes? 12 likes num post. Desconhecidos? Eu falei, bombei. Cheguei em casa, o que eu fiz? Criei um evento no Facebook chamado Campanha de Passagens Aéreas da Azul. A R$8. E aí eu chamei os meus amigos, e os meus amigos começaram a chamar outros. Eu ia na página da Azul, quando a Azul postava alguma coisa e alguém no comentário reclamava assim, pô, Azul, não tem promoção nenhuma? Aí eu respondia a pessoa, realmente, tá na hora de eles fazerem uma campanha para nós. Aí eu colocava o link da campanha, deu 29 mil pessoas, Rafa, confirmadas. Aí viralizou de verdade. E aí a Azul respondeu e fez a promoção por 8 ida e 8 volta durante 1 hora. E depois que essa passagem foi vendida, o que aconteceu? Uma amiga minha lá da Editora Globo, a Solange Reis, ela me ligou e falou assim, posso contar sua história para a Época Negócios? Aí uma editora chamada Silvia Balieiro me entrevistou, postou isso no site da Época Negócios, uma matéria sobre pedido no Facebook faz a Azul vender passagens a R$8. Imagina para aquela época, que a gente não estava acostumado com essas ações de marcas e tudo mais. Cara, aí a jornalista me perguntou, né, na entrevista, Cris, você pretende fazer novas campanhas? Aí eu falo, Rafa, não dá gostinho da fama pra quem nunca teve, porque é bom, meu irmão. Falei, eu vou fazer novas campanhas, sim. Cara, por que eu fui falar isso? Ela colocou na matéria, Cristiano irá fazer novas campanhas, siga ele no Facebook pra acompanhar. Rafa, é a partir dali de 2011 que eu não sei mais o que é ter um Facebook meu, assim, privado, só para os amigos, porque tanta gente mandou convite, tanta gente mandou mensagem, era gente mandando, Cris, quero ir para Salvador, me arruma uma passagem. E aí o que aconteceu? O pessoal cobrou uma nova campanha, eu fiz uma nova campanha que deu 1 milhão de pessoas convidadas. Nossa. E aí começou outras companhias aéreas a entrar em contato comigo, nisso a Editora Globo me chamou, pediu para fazer uma palestra sobre isso para os jornalistas da editora, eu era estudante de jornalismo ainda, eu fiz uma palestra sobre essa história. 2 semanas depois, me promoveram para um cargo que eles criaram de analista de mídias sociais na Editora Globo. Eles falaram assim, olha, Cris, você não tem ainda a experiência técnica, só que você tem um relacionamento com pessoas na rede que a gente quer trazer isso e nós vamos te desenvolver agora. Daí eu fui fazer curso, fui começar a me desenvolver, fui participar de tudo quanto é evento, fui seguir profissionais da área e aí eu começo a minha carreira realmente na área de mídias sociais da Globo em 2011 por causa de uma brincadeira no Facebook, cara. Que louco, né, cara? E isso mostra que muitas vezes a gente não sabe, né, de onde vêm as oportunidades, né? E tem um amigo, acho que tu conhece também, o Guto Rocha, né? Total. Que ele fala que as oportunidades estão no movimento, né? Estar em movimento, né? Tá aqui, tá ali, né? Então é uma pessoa muito ativa, né? Tá sempre se relaciona muito bem com todo mundo. E às vezes a gente fala que é uma coisa despretensiosa, mas quantas coisas tu fez que não deu certo também? Exatamente. Né? Até uma chegar e dar certo, né? E aí quando tu foi para essa área de mídias sociais, era uma época que o jornalismo também estava pensando como eu ia trabalhar com as mídias sociais, né? Como que ia usar para impulsionar o conteúdo. Os próprios portais, né, não sabiam bem como ia dar o conteúdo de graça, né? Ou vai cobrar, tem o paywall e tudo mais. E tu viveu essa época aí, onde as redes sociais eram mato, né? E cada um trabalhava de uma forma. E como que foi esse momento, assim, de tu trabalhar num lugar icônico, assim, para o jornalismo? E também ser a pessoa tu era o cara do digital, né? O cara da internet, né? Como que foi isso para ti? Interessante, Rafa. Eu comecei como analista de mídias sociais num produto infantil que a Globo tinha lançado lá, a Editora Globo, no caso, tinha lançado um produto chamado Mundo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Era um mundo virtual que era concorrente de um outro site chamado Club Penguin, que era um joguinho virtual para as crianças aprenderem, estudarem, mas baseado no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então as crianças criavam um avatar, entravam dentro desse joguinho, aí tinha minigames educativos e tinha um blog com textos e tudo mais. E eu, então, fui para essa área para ser social media desse produto infantil no começo. Então, eu fiquei por 1 ano fazendo toda a comunicação desse produto nas redes sociais. Inclusive, a gente falava com os pais dessas crianças. A gente trazia um pouquinho da nostalgia do Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque muitos pais cresceram com isso, né? E 1 ano depois, eu recebi um convite da área de inovação digital para poder trabalhar realmente na estratégia das 16 marcas da Editora Globo, no caso. Para poder trabalhar com todas as outras, não só o mundo do sítio. E nisso eu comecei a trabalhar como analista com a Ana Brambila, que ela tinha sido também trazida para a Editora Globo, ela já estava ali já há um tempo já, e ela era a editora de todas as revistas lá tal, na área de mídias sociais. Cara, ela foi minha professora, eu comecei então ali a trabalhar com ela,
aprendi demais junto com ela ali e nós ficamos ali juntos durante 2 anos cuidando dessa parte das redes sociais e com esse desafio que você falou, de como que nós iríamos fazer as notícias dos nossos portais, das nossas revistas, serem mais clicadas, terem mais audiência. Então a gente começava aquela coisa de como pode aproveitar um meme ou um assunto do momento. A gente estava descobrindo todo mundo junto, cara. Tanto que a gente pegou aquela fase que o Facebook, inclusive, que o Grupo Globo, na verdade, proibiu as empresas postagem no Facebook. E aí nós ficamos por um tempo fora do Facebook, todas as empresas do Grupo Globo, sem poder postar no Face. E aí ficava aquela dificuldade, tentando analisar quanto que a gente estava caindo de audiência no Google Analytics e tal. Até que depois de muitos acordos, o pessoal da Globo, junto com o Facebook, começou a entender que dava para trabalhar todo mundo junto ali e uma coisa iria ajudar a outra, a Globo volta para o Facebook e assim continua até hoje, né? Então nós pegamos essa fase e em 2014 a Ana Brambila acabou saindo da editora por um outro projeto pessoal dela. Daí eu assumo mesmo como coordenador de mídias ali para poder trabalhar essas estratégias de marketing digital e mídias sociais das 16 revistas. Isso que ano era? Isso já era 2014. E tu tinha quantos anos? 2014 eu estava com 30 anos, cara. 30 anos, exatamente 30. E já coordenando uma área grande, né? Isso, tinha acabado de me formar, assim, vamos dizer assim, né? Tinha acabado de me formar, coordenando uma área grande, daí a gente tinha um programa de estagiários na Globo, aí os estagiários, eles faziam rodízio a cada 6 meses nas áreas, e a minha área de mídias sociais era uma das que eles faziam rodízio. Então a gente tinha que também, assim, treinar estagiários a cada 6 meses, para eles poderem entender como é que era a nossa vida, né? E nessa época, Rafa, um pouquinho antes da Ana Brambila sair, a gente acabou fazendo um curso sobre LinkedIn. Por quê? A gente estava precisando também entender um pouco mais o LinkedIn, porque algumas marcas corporativas, assim, ali da editora, como Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Época Negócios, começaram a sentir uma necessidade de ter uma presença no LinkedIn por causa do próprio assunto delas. Claro. Só que a gente não entendia tanto assim. Cara, tudo era o começo. E aí, em 2013, um pouquinho antes então dela sair, a gente fez um curso de um português chamado Pedro Caramês, que é um grande especialista em LinkedIn, grande amigo meu. Ele veio para o Brasil fazer um curso, nós ficamos sabendo, era um curso de como desenvolver a página da sua empresa no LinkedIn. A editora Globo bancou, fizemos o curso. Quando voltamos para a editora, o pessoal falou assim, poxa, vocês poderiam passar um pouquinho desse conhecimento para os nossos editores? Aquela coisa, né? Pô, investimos aí em vocês, repassa aí o conhecimento em alguma reunião aqui para a gente no auditório. E ali, cara, foi a primeira vez que eu falei assim para bastante gente, assim, oficialmente, dando uma aula sobre LinkedIn. Era um professor de LinkedIn. Era um professor de LinkedIn, passando conhecimento do que eu aprendi ali. E a Ana Brambila, um pouco antes de sair, ela me indicou para algumas escolas aqui em São Paulo, e aí começaram os primeiros convites para eu poder fazer. Ah, Cris, faz um workshop de LinkedIn. E na época não tinha muito material aqui no Brasil sobre isso. Aí, na tentativa de achar alguma coisa, o que eu fiz? Eu criei um grupo, LinkedIn Brasil de A a Z. Aí eu criei um grupo no Facebook e comecei a convidar a galera. Eu falei, gente, eu adoro esses negócios de grupo, evento, deixa eu chamar a galera. Isso já é desde aquela época da campanha do Azul, né? E começou a entrar umas 100 pessoas. E aí eu postava os debates na ideia do quê? Que as pessoas debatessem e a gente aprendesse LinkedIn junto. Só que como era um assunto muito novo, às vezes eu ficava falando sozinho no grupo. Eu postava e a galera consumia o conteúdo, mas a galera falava, pô, Cris, obrigado por compartilhar. Aí eu falava, meu Deus, mas eu quero debater. Só que isso começou a crescer, o grupo, e as pessoas começaram a ver, eu sempre ali tentando conversar, puxar papo com o pessoal, tentando inspirar alguma conversa, começaram a vir os primeiros convites. Pô, Cris, você viria aqui para Uberlândia fazer uma palestra sobre LinkedIn? Vi lá no seu grupo que você sempre fala sobre isso. Ah, eu topei. E aí foi. Tu imaginava que isso fosse acontecer? Nunca, Rafa. Nunca, rapaz. Na verdade, assim, primeiro que eu já não imaginava que eu ia sair de uma área lá de pesquisa de foto e parar na área de rede social. E, de repente, porque eu criei esse grupo, um grupo de discussão, receber um convite para palestrar em outro estado, inclusive, cara, eu nunca tinha viajado de avião a trabalho. Eu lembro que eu olhava os aviões indo pousar em Congonhas, ali passando em frente à Editora Globo, eu falava assim, nossa, terça-tarde esse avião passando. Como será que deve ser numa terça-tarde estar dentro de um avião do que a gente está dentro de uma empresa, né? Pessoas, como que elas trabalham, como elas vivem, né, no Globo Repórter. Aí o que aconteceu, Rafa? Eu peguei e na hora que eu vi esse tipo de coisa, eu comecei então a trabalhar ali, a fazer essas palestras e começar as primeiras viagens. E aí, em 2014, eu fiz uma em Uberlândia, e aí eu fiz uma em Curitiba e fiz um outro treinamento de mídias sociais em Curitiba, numa agência, que me pagaram um valor, cara, que com o valor eu consegui, inclusive, assim, pegar o valor da entrada num carro. Nossa. E aí, cara, o que aconteceu?
Eu peguei, cara, com esse valor da entrada num carro, assim, falei, meu Deus, porque eu ia de trem ainda para São Paulo. Eu morei um tempo em São Paulo, mas eu já tinha voltado a morar em Jundiaí Essa nesse rotina tempo. de 4 horas era por muito tempo. Durou um tempo, depois eu morei um tempo em São Paulo durante a faculdade, depois eu voltei para Jundiaí novamente, eu, minha mãe e meu irmão, porque a gente conseguiu comprar um apartamento por lá. Cara, quando eu consegui parar de vir de trem novamente e conseguir comprar esse carro para pelo menos me deslocar entre Jundiaí, cara, eu fiquei tão feliz. E aí começa 2015 e eu falo, ai meu, mas será que agora, como é que eu vou conseguir pagar essas 60 parcelas, né? Será que esse negócio de palestra vai continuar? E aí adivinha? Entra o Share na minha vida, cara. Em 2015, vocês lá do Share, assim com a Liliane Ferrari, na época lá que estava fazendo a curadoria, me mandam aqueles convites para justamente participar de 4 eventos Share no mesmo ano. Que acho que agora eu não vou lembrar todas as cidades, mas eu acho que era Curitiba, Floripa, Porto Alegre e tinha mais uma cidade que eu não lembro agora. BH ou Brasília, talvez. Brasília, exatamente. BH foi mais pra frente. E aí essas 4 cidades veio assim, os 4 convites de uma vez e aquilo já começou a ter agenda. Eu falei, mano, eu tenho agenda de palestras, daí eu tinha que conciliar Globo com as palestras. Como os eventos do Share geralmente eram aos fins de semana, então eu conseguia ir de sábado viajar e palestrar. E, cara, o negócio começou a crescer. Isso foi um marco também. Rapaz, isso assim, naquela hora, eu comecei a ver assim... Parecia que eu já estava começando a entender que aquilo que eu tinha um sonho, eu estava conseguindo viver e eu estava unindo o que eu tinha me formado, que era comunicação social, usando o poder da comunicação social que eu aprendi na faculdade, tanto na capacidade de escrever melhor ou de falar melhor, como a gente tem as aulas lá durante a formação, tal, a gente tem aula de telejornalismo, de radiojornalismo, de texto escrito. Então eu estava começando a usar aquilo para comunicação em frente ao público. A diferença é que talvez eu não tinha uma câmera de TV na minha frente, mas eu tinha um monte de gente assistindo, uma audiência. Então eu comecei a usar, tanto assim, me realizar com o próprio jornalismo, comunicação, e também com essa questão de ser professor. Porque a galera depois da palestra, querendo falar e tal. E aí eu fiquei durante 2 anos fazendo isso junto com a Globo. 2015, 2016, 2017. 3 anos no caso. Rafa, chegou uma hora que eu não tinha mais assim... Vou ser bem sincero, cara, saúde. Porque, assim, era segunda a sexta, das 8 às 18 na Globo. Eu comecei a dar aula em algumas escolas de marketing digital em São Paulo e até em algumas pós-graduação. Eu dava aula, por exemplo, assim, alguns cursos livres também, ou aulas magna. Cara, eu dava aula à noite durante a semana e de fim de semana viajava para dar palestra. Eu falei, cara, eu vou ter que tomar uma decisão. E aí, cara, eu peguei... Chegou um momento em que eu falei, eu vou ter que pedir demissão da Globo. 10 anos depois, cara, de carreira lá. Entrei aos 23. Uma dura decisão. Dura. Eu entrei aos 23 e fui sair aos 33, cara. Só que pensa que foi fácil? Não, eu pedi demissão. O pessoal, pô, Cris, como assim? A gente tinha um projeto agora de uma mesclagem que vai ter assim e tal. Então, na hora que a gente pegou e colocou isso, eu falei, cara, o que eu faço agora? Será que eu saio da Globo? Eles estão fazendo uma mesclagem que eu falo, eles estavam fazendo uma fusão de setor. Fusão entre o Infoglobo no Rio de Janeiro e a Editora Globo em São Paulo. O Infoglobo publica os jornais O Globo e o Extra. O que aconteceu? Eles falaram, pô, Cris, a gente quer você nessa nova área para gerenciar aqui em Rio. Inclusive, você vai 3 vezes por semana para o Rio. Falei, meu, eu vou viajar de avião, cara, eu amo avião. Aí eu fiquei pensando e falei, vou ficar. E aí eles me deram um aumento de salário e tal, mudou cargo. O que aconteceu, Rafa? Fiquei por 7 meses, cara. Eu tinha uma coach de carreira que me acompanha há muitos anos. E essa coach começou assim, me orientar e me ajudar assim, nesse processo, porque não deu, cara. 7 meses depois, eu estava assim, extremamente infeliz. Eu chorava quando eu chegava na Editora Globo, cara. Eu sentava naquela mesa, eu olhava lá fora, via os aviões passando e eu ficava assim... O que eu estou fazendo, cara? E aí, quando tinha qualquer palestra, qualquer viagem, qualquer evento, era Share, era outros eventos que eu fazia, cara, eu sentia todo aquela energia. Mas quando eu sentava no escritório, eu não me sentia mais assim, tão feliz, sabe? E aí, quando chegou dia 7 de março de 2017, foi meu último dia de Editora Globo. Eu fiz meu post oficial. Eu até me lembro que eu postei e a galera começou a mandar mensagem. Eu não acredito, você saiu da Editora Globo. Você é louco da cabeça? O sonho de todo mundo. Pô, tua mãe? Não, cara, a minha mãe, eu vou ser bem honesto com você, Rafa. A minha mãe, ela estudou até a 2ª série só. E minha mãe trabalha assim como auxiliar de limpeza num condomínio em Jundiaí. Então a minha mãe assim, ela sempre teve uma vida muito simples. Então para minha mãe, às vezes algumas decisões minhas, às vezes ela nem entendia. Ela me apoiava,
Porque pra ela, assim, do tipo, Cris... Se tá bom pra ti, tá Se bom. tá bom pra ti, tá bom. Minha mãe não tinha essas grandes ambições. Então ela sempre falava assim. Ela, na verdade, nem gostava muito que eu ficava trabalhando em São Paulo, sabe? Ela ficava assim. Ficava pra longe que trabalhar dela. naquela longura, ela fala, né? Então, assim, quando eu pedi demissão, assim, minha mãe me deu um grande apoio, assim, a minha família. Até porque eu fiquei só com uma escola de marketing digital num primeiro momento em São Paulo, que eu ganhava 10% do salário da Globo, cara. Mas eu não sei explicar, Rafa. Eu tava feliz, velho. Eu tava livre. Tanto que eu saí da Globo e 3 dias depois eu comprei uma passagem do nada. E fui pra Europa, cara. E não fui pra Europa pra tirar férias, não. Eu fui pra Europa conhecer alguns profissionais que eu seguia nas redes sociais enquanto eu tava ali na Globo e conheci grandes referências em marketing digital e falei, eu quero ir lá conhecer eles pessoalmente e fazer networking. Aí eu comprei essa passagem, embarquei num avião, ainda eu comprei uma passagem baratinha, né? Não tava com muita grana nem nada, tinha acabado de ficar sem emprego, né? O que eu fiz, cara? Eu comprei uma passagem que era São Paulo, México, México, Madrid, Madrid, Portugal. Eu demorei quase 37 horas voando de avião pra chegar lá. E eu lembro quando eu cheguei, eu falei assim, o meu post antes de ir era assim, ó, começa hoje uma nova fase do Cris. A partir de agora o Cris está na estrada. E aí eu lanço a hashtag Cris na estrada, que virou uma brincadeira e que o pessoal pegou e aí eles começavam a brincar. E aí, Cris na estrada, qual que é o seu próximo destino? E aí isso virou Quanto tempo faz? Isso foi em 2017, há 7 anos, cara. Há 7 anos. Então, em 2014, eu começo a fazer palestras junto com a Globo. Em 2017, eu peço demissão e começo a fundar ali a minha empresa oficialmente de treinamentos, cursos, consultorias na área de marketing digital, redes sociais e posicionamento. E aí, agora, 2024, a gente está falando de 10 anos que eu faço isso, velho. E aí, nesse meio tempo, tu virou o LinkedIn Man, né? Fala de LinkedIn, fala de Cristiano Santos, né? Muita gente até me falava que achava que tu trabalhava no LinkedIn, que tu era funcionário do LinkedIn, porque tu virou um evangelizador do LinkedIn no Brasil inteiro, faz isso até hoje. Como que é essa tua relação com o LinkedIn? Cara, eu falo assim que a minha relação com o LinkedIn é uma das melhores, porque realmente foi uma questão de gosto pessoal. Eu gosto muito de utilizar as redes sociais, mas o LinkedIn ele me chamava atenção, Rafa, principalmente pela possibilidade de desenvolvimento da sua carreira lá dentro. Eu falo que enquanto algumas redes a gente às vezes usa muito por entretenimento, o LinkedIn a gente usa para investimento. E a cada aula que eu fazia, naqueles cursinhos que eu te falei que comecei a dar em algumas escolas, ou a cada palestra, e começava a receber mensagem no LinkedIn, poxa, Cris, aquela sua dica, eu consegui um emprego, cara, que legal, com aquilo ali eu consegui fechar um negócio. Cara, esse desenvolvimento das pessoas me dava um prazer gigante. A cada mensagem dessa eu falava assim, cara, eu tenho uma missão muito legal. Aí eu comecei a perceber e coloquei isso como missão no primeiro parágrafo do meu LinkedIn, que é resgatar a autoestima profissional das pessoas através da educação. Por quê? Não era mais só uma aula de ferramenta. Era uma aula que mostrava, por exemplo, quem é você, Rafa? O que você tem de bom? E aí a pessoa chegava com o LinkedIn vazio e com essas dicas de LinkedIn, não era só como preencher, mas o que preencher. Como é que você pode mostrar o seu melhor nessa rede? Então as pessoas saíam falando assim, nossa, Cris, não está nem cabendo tudo que eu quero colocar aqui da minha história. Então esse resgate da autoestima profissional começou a me dar assim um gosto de postar no LinkedIn, fazer curso sobre, mas eu também falo muito sobre marketing digital, rede social, e eu postava principalmente muito sobre isso no LinkedIn, dicas, tirava muita dúvida, fazia enquete, e aí em 2018 o LinkedIn me convidou para o programa de Top Voices deles, que são aqueles nomes que eles... Os famosos. São os famosos selinhos verificados que a gente tem ali nas redes. O LinkedIn dá esse selo para justamente pessoas que são referências nas suas áreas. São os Top Voices. Isso começou em 2016, o programa. Em 2017 não teve lista. Daí em 2018 eu saí então na segunda lista oficial deles. Cara, a minha vida muda a partir do Top Voices. Porque eu tinha 1.000, 2.000 amigos no LinkedIn. Cara, isso foi crescendo, crescendo. Hoje eu tô com 90 mil amigos no LinkedIn, 90 mil seguidores no LinkedIn. E o grupo lá do AZ, quantos Ele tem? tá com 23 mil pessoas no Facebook e agora, recentemente, eu criei um canal de transmissão também no Instagram. Já tá com praticamente 2.000 pessoas no Instagram, que eu tô começando a crescer ele também. Então, hoje a gente tem LinkedIn de AZ no Facebook, no Instagram. E o LinkedIn, cara, já fiz várias ações junto com o LinkedIn, inclusive gravando vídeos que foram divulgados na própria página do LinkedIn Brasil. Já fiz também algumas campanhas com eles de dicas para postar no meu perfil. Quando eles lançaram o Instagram do LinkedIn no Brasil, que foi até recente, fiz uma colaboração com eles, fizemos uma collab no Instagram, onde eu dei dicas sobre a ferramenta, que foi publicado no meu Instagram e no Instagram do LinkedIn também. E assim, cara, uma vez eles tiveram assim, o dia que eles levam os pais e mães dos funcionários a conhecer o escritório.
Chamaram eu e minha mãe, cara, você acredita? Ainda mandaram motorista ir buscar minha mãe em Jundiaí e tal. Tu e a dona Nair. Eu e a dona Nair, e aí a minha mãe ainda falou assim, que chique, eu indo de carro com motorista para São Paulo, e nós estávamos lá no meio dos funcionários. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo time, tanto do LinkedIn quanto pela Edelman. A Edelman é a agência que faz relações públicas para o LinkedIn. Cara, de tempos em tempos a gente está sempre fazendo alguma campanha juntos, e eu tenho, assim, uma abertura muito grande com eles, inclusive em algumas palestras internacionais que eu comecei a fazer. Eu fui para os Estados Unidos, eu falei com o LinkedIn aqui no Brasil. Poxa, será que eu consigo conhecer o escritório do LinkedIn em Nova York? Eles fizeram uma ponte e eu consegui conhecer o escritório lá dentro do Empire State. Aí fui para o Japão fazer um trabalho, falei com o pessoal do LinkedIn aqui no Brasil, consegui uma ponte para poder fazer uma visita ao LinkedIn Tóquio. Então é o que eu falo, né, cara? As pontes que a gente constrói, esse networking que a gente vai fazendo também, essas boas relações, elas são extremamente essenciais, cara. Que sem esses contatos também a gente às vezes fica paralisado, né, cara? Claro, é o que a gente vai construindo no caminho, né? Com certeza. E tu sabe que nosso tema aqui é carreiras, né? E todas as vezes que eu tive a oportunidade de te assistir, que foram várias, né? Não só no Share, mas a gente já palestrou em eventos, né, em comum, assim. E uma coisa que é muito característica da tua palestra é a paixão, né, que tu faz isso, assim. As pessoas chamam de showman, mas eu falo, cara, é que o cara é apaixonado pelo que ele faz e isso transmite, né, no palco, assim. Mas eu também conheço o Cris antes de subir no palco, né? O Cris que fica nervoso, fica ansioso. E eu acho que é legal tu falar sobre isso também, Cris, porque quem te vê lá vê, cara, eu nunca vou ser esse cara. Olha só, esse cara não tem problema, não tem, né? A vida dele é perfeita. Pô, o cara chega lá e arrasa e tal. E eu sei que não, né? Eu sei que tu faz toda uma preparação antes. Um dia antes tu fica ansioso, né? E tem até dificuldade para dormir e tal. Eu queria que tu falasse sobre isso, assim. Como que é essa preparação? Porque ao mesmo tempo, hoje em dia, principalmente, né, Cris? As pessoas esperam muito de ti. Né? Então, pô, é o Cristiano Santos, cara, né? Tipo, é o cara do LinkedIn, é o cara que tem muitos seguidores, é o filho da dona Nair e tal. Como tu lida com isso, assim? Como que é isso pra ti? Rafa, eu acho que a palavra sobre isso que você acabou de falar é responsabilidade. Aumentou demais a responsabilidade nesses 10 anos, porque aquilo que você falou é um caminho quase que sem volta, porque eu falo que quando você começa a palestrar, dar aula e conhecer mais pessoas, você não cresce em progressão aritmética, você cresce em progressão geométrica, porque cada um que apresenta para 2, que é para 4, para 8, para 16. E quando você vê, você está com aquele monte de gente ali te seguindo, acompanhando, esperando algum tipo de conteúdo, algum tipo de inspiração, alguma coisa que você passa, e aí você fala assim, caramba, meu. E isso, claro, por essa responsabilidade, eu sempre tenho assim a noção de que, para mim, é sempre a primeira vez uma palestra. Por quê, Rafa? Porque aquela palestra que eu fiz com você lá em 2015, lá no Share em Porto Alegre, ela foi, e ela já aconteceu, e aquele público já foi impactado. Quando eu for fazer uma palestra amanhã, ou hoje aqui, vamos dizer assim, em 2024, se eu for fazer uma palestra amanhã, semana que vem, é um público novo. Então, oficialmente, ainda é uma primeira palestra. Eu preciso conquistar um novo público. Eu preciso convencê-los do que eu estou falando, ou do que eu estou apresentando através de dados, através de referência, através de teoria. Então, para mim, toda palestra, cara, eu sinto esse frio na barriga de que, meu Deus do céu, eu preciso trazer um conteúdo que, de alguma forma, vá ajudar essas pessoas a saírem daqui, principalmente com algum conhecimento que elas possam agregar na carreira delas. E aí eu tenho uma preocupação com as pessoas que estão assistindo e com vocês que contratam a gente para os eventos. Por quê? Cara, vocês às vezes, num grupo gigantesco de palestrantes que nós temos no Brasil inteiro e pessoas muito bacanas, vocês têm que escolher 10, 20 palestrantes para aquele evento. E quando a gente está entre os 20, você fala, cara, que responsabilidade. As pessoas compraram o ingresso para nos assistir. Então, eu preciso honrar principalmente o convite de quem me convidou ali do evento e quem pagou uma inscrição para poder assistir. Então, é essa responsabilidade que me faz ter essa preocupação e aquela coisa, Rafa. As pessoas muitas vezes acham que a gente, assim, é só então essa alegria toda quando está no palco. No palco a gente coloca toda a nossa energia porque as pessoas precisam ser inspiradas, impactadas com isso. Mas a gente tem frio na barriga, a gente tem medos, a gente tem dias que a gente às vezes não está muito legal porque nós temos os nossos problemas pessoais também e tudo mais. Então a gente também tem que trabalhar nos bastidores da vida pessoal esse outro lado para que você esteja forte para poder estar ali no palco esperando outras pessoas. Porque senão, meu amigo, você também não tem essa energia, né? Claro. Então a gente tem que ter do lado de cá também cuidando disso, da saúde mental e física para poder ajudar outras pessoas também, né? E hoje tu vive disso, né, Cris? Exatamente, tu vive dando palestras pelo Brasil inteiro.
que é algo que eu vejo que eu converso muito com o nosso amigo Dado Schneider. Minha grande inspiração, que é rapaz. o mestre das palestras. Mestre das palestras. E ele também traçou uma carreira de publicitário, né? Criou a marca da Claro. É um cara que eu já admiro há muito tempo. E é uma rotina, cara, é um Iron Maiden, né? Tipo, ele tá aqui em Mato Grosso, depois tá em Manaus e palestrando né, e viagem e tudo mais. E hoje tu tem essa vida, né? Era uma vida que tu queria ter? Cara, a partir do momento que a coisa começou a virar ali depois que eu saí da Globo e comecei a viver aquilo, Rafa, hoje eu vivo a vida que eu realmente, assim, a partir da demissão, gostaria de ter. Que era o quê? Viajar de avião numa terça-feira às 2 da tarde que eu via passando. Tu é o cara que tá lá e alguém deve estar falando o que esses caras estão... Nossa, o que esses caras estão passando lá? E estamos trabalhando, né? Uma das experiências mais bacanas que eu tive nesses 10 anos foi uma experiência de 37 dias viajando. Sem voltar para casa. Eu montei uma baita malona e aí eu fiz uma palestra em Portugal, em Lisboa. De lá eu vim para Manaus. Manaus eu fiz uma palestra, fui para Florianópolis. De Florianópolis eu fui para Filadélfia, para Nova York. De Nova York eu voltei para São Paulo, voltei para Florianópolis e aí 37 dias depois eu voltei para casa, cara. E eu lembro assim que aquilo para mim foi muito especial, só que ao mesmo tempo, cara, é aquela coisa. A Marta Gabriel, que quando lá eu estava começando, eu fui fazer um projeto com ela pela Editora Globo, eu estava nas minhas primeiras palestras da vida, ela olhou para mim e falou assim, você um dia vai pedir demissão, porque isso é um caminho, se você quiser se investir nisso, você vai ter que dedicar isso e se acostume porque é uma profissão solitária. Você fica muito tempo sozinho. Você vai ficar sozinho em aeroporto, em hotel, você vai ficar muito tempo longe da família, longe dos amigos. Então, assim, você vai ter que se acostumar. Vai ver a praia pelo táxi. Rafa do céu, exatamente. O pessoal fala assim, nossa, que legal, você foi pra praia? Não, não fui. Eu só vi. A gente só fica dentro de ar-condicionado, às vezes, lá nos hotéis e tudo mais, não sentiu a brisa do mar. E aí, nessa viagem de Lisboa, 37 dias... Teve um dos dias, cara, que depois de um atraso de um dos voos entre Lisboa e São Paulo, teve um problema lá em Portugal, o voo atrasou e aí quando eu pousei aqui, eu perdi o voo para Manaus e aí mudou totalmente os voos e eu fiquei um tempão no aeroporto, daí eu peguei uma sala VIP, fui tomar um banho dentro da sala VIP porque eu tava todo sujo, assim, digamos, de viajar muitas horas de avião, aquela coisa toda. Cara, eu lembro assim que eu chorei dentro do banheiro do aeroporto, assim, de saudade, sabe? Porque eu já tava muitos dias viajando, assim, tal, e aquela correria toda, eu chorava de saudade, mas ao mesmo tempo de falar assim, cara, eu tô vivendo isso, olha isso, eu tô tomando banho no aeroporto, cara, sabe? Eu comemoro muito essas coisinhas que pra muita gente pode ser bobinho, sabe? Não, mas são grandes conquistas. Então, pra mim, assim, isso foi muito especial, cara, hoje, viver disso. Muito legal. Cris, e pra gente, já estamos nos encaminhando pro final, infelizmente, né? Ficaríamos aqui um tempão conversando, porque eu sei que tu tem muitas histórias legais, mas falando daqui para frente, né, o futuro, né, quando a gente olha para o futuro, muita gente quer saber sobre o futuro, né? E quando a gente fala sobre carreiras, é um caminho meio nebuloso, assim, né? Muitas profissões estão deixando de existir, outras novas estão sendo criadas. Tem todo um medo em volta da inteligência artificial. Será que ela vai roubar meu emprego? Será que ela vai trabalhar junto comigo? Será que ela vai me dar uma nova profissão? Tu que é um especialista também em carreiras, né, por causa do teu trabalho, do LinkedIn e tudo mais, o que tu poderia nos falar aí sobre como tu vê o futuro das carreiras com a tecnologia, para onde está indo tudo isso? Cara, eu acho muito legal um termo que as pessoas estão usando muito no LinkedIn, que chama polímata. Que é quando a pessoa ela navega por várias áreas de atuação. E não mais quando, de repente, os nossos pais entravam numa carreira e iam até o final. Eu mesmo, quando eu olho para a minha carreira hoje, eu falo, cara, eu já sou meio polímata. Porque eu já trabalhei tanto em conferência de carga numa empresa, depois trabalhei em banco, depois eu trabalhei em financeira, trabalhei em jornalismo, trabalhei agora como palestrante, professor, e eu não sei também do que eu vou trabalhar daqui nos próximos 10 anos, porque a gente está em constante transformação. Então, cara, o que eu vejo? O estudo, o que eu percebo para mim, o estudo ele é uma das coisas assim mais importantes para que a gente não se sinta atropelado por nenhum desses processos. Ah, porque se vai vir inteligência artificial, se isso vai roubar minha carreira, se isso vai roubar meu emprego, ou se vai acontecer. Cara, a forma que a gente pode se assim, antecipar para esses movimentos é se formando. Eu assisti ontem um podcast
com um debate com o René de Paula e com a Liliane Ferrari, e eles falaram muito sobre a questão de a base teórica é muito importante. Hoje a gente vê muitos gurus, principalmente, às vezes só falando coisas Dicas assim, de discursos sucesso vazios, sem de repente ter uma base teórica, e depois isso às vezes assim, do mesmo jeito que vem esse sucesso, ele pode acabar e passar. Então, as pessoas que realmente investem em educação, em correr atrás de informação, eu estudo o tempo todo, Rafa. Não é porque eu trabalho há 10 anos com isso, na verdade, para eu estar desatualizado é muito rápido. As ferramentas de redes sociais mudam o tempo todo. Agora com a inteligência artificial, então, vai mudar nossa relação de comunicação com as pessoas. Então, o que eu sempre falo para as pessoas, vocês vão muitas vezes trabalhar em diversas áreas, com várias carreiras. Lá no seu LinkedIn você tem espaço para poder colocar vários tipos de desenvolvimento de profissões que você tem ou de habilidades, mas o que é importante é não deixar de se preocupar em investir na educação antes de tudo. Porque quando eu começo a ver as pessoas que me inspiram, ou as pessoas que eu quero ainda chegar, assim, olha, eu quero chegar lá, ou tal chegar lá, sempre que eu olho para essas pessoas, sempre elas têm um currículo com formações acadêmicas muito legais. Então, acho que essa base não tem como. A educação tem que estar sempre ali. Total. Eu não seria, talvez, assim, um tão bom comunicador assim como eu sou hoje e que virou minha profissão e que, graças a Deus, há 10 anos eu posso utilizar isso a meu favor para poder fazer minha empresa andar, se talvez eu não tivesse tido a minha base teórica ali, principalmente na universidade, os contatos que eu fiz ali dentro e o que eu aprendi para poder colocar hoje na minha carreira e, lógico, e continuar estudando e aprendendo, né? Muito legal. Cris, muito obrigado por estar aqui com a gente no MACcast Carreiras. Obrigado pelo teu tempo, parabéns pela tua trajetória aí, é com certeza muito inspiradora. Eu tive o privilégio de acompanhar um pouco dela, né? E sou muito feliz por isso. E para encerrar, eu quero que tu deixe teus canais aí, como o pessoal pode acompanhar teu trabalho e bater um papo mais contigo. E ele responde, hein, pessoal? Manda que ele responde. Rafa, e é um detalhe legal isso que o pessoal pergunta, né? Cris, é você que responde nas redes sociais? Sou eu mesmo. Hoje eu já deleguei várias outras coisas, principalmente comerciais, publicitárias e tal, para outras empresas e equipes que trabalham comigo, mas a parte de responder rede social, eu respondo mesmo. Isso é uma coisa que eu gosto de falar com as pessoas que me mandam mensagem. Então, meu site é santoscristiano.com.br. Lá tem vários conteúdos, inclusive tem as minhas redes sociais também, mas o meu arroba principalmente é @santoscristianobr em todas as redes sociais, e no LinkedIn vai ser mais fácil digitar Cristiano Santos lá. No LinkedIn tu bota C, já aparece o Cristiano, né? Ô, louco, hein, Rafa? E mais uma vez, obrigado aí a você, ao Mackenzie, ao Cher, por realmente assim fazer tão parte da minha vida. Você fala assim que acompanhou um pouco, mas eu acho que na verdade você acompanhou quase o tempo todo, né, Rafa? Porque a gente se cruza muito aí todos os anos, e eu acho assim muito bacana ver aí também o que vocês fazem aí na área de educação, desenvolvendo aí pessoas e dando esse espaço para nós, cara. Parabéns. Muito legal. Muito obrigado, Cris. E esse foi mais um episódio do MACcast Carreiras. Eu sou o Rafael Martins, CEO do Cher. O Cher é uma empresa de educação para o mercado de comunicação e marketing. Lembrando que essa é uma iniciativa do Centro de Comunicação e Letras do Mackenzie, com produção do MacPlay. Em breve vai estar aí no MacPlay e nas redes sociais do Mackenzie. Até a próxima.